Agora tem destaque chegando lá de Brasília. Presidente Lula apresenta o Plano Nova Indústria Brasil, um programa do governo federal para estimular o setor industrial brasileiro. A Thaisa Medeiros já consegue nos antecipar, né, Thaisa? O que prevê esse plano? O que a gente pode já trazer em destaque? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia de novo, Carol. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Logo mais, às 11 horas, no Palácio do Planalto, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Industrial, esse conselho criado justamente para fazer esse novo plano da indústria, vai estar reunido e vai aprovar esse plano de ação para os próximos anos. Essa iniciativa tem metas para pôr em prática até o ano de 2033, todas então na política da Nova Indústria Brasil. Durante essa reunião, então, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, deve apresentar de forma simbólica essa iniciativa para o presidente Lula, que contém aí o plano de ação para os anos de 2024 a 2026. Esse é o primeiro passo, então, para essa nova política industrial brasileira. O conselho foi criado especificamente para a produção desse material e contém aí, além de 20 ministérios, representantes de bancos do Banco de Desenvolvimento Econômico, BNDES, da sociedade civil e dos setores produtivos. Tudo isso para conseguir embasar melhor as decisões que vão ser tomadas e que vão ser colocadas em prática ao longo dos próximos anos. A nossa analista aqui da CNN, a Thaisa Arbex, antecipou no sábado já o que contém nesse plano que vai ser apresentado. O projeto retoma o papel do poder público no desenvolvimento industrial e econômico, principalmente com fomento aí às indústrias, com uso de linhas de crédito, subsídios e também requisitos de conteúdo local para fomentar o consumo interno. Então, eu trago esse destaque da questão do produto local, do consumo local. Ele busca estimular o consumo dos produtos brasileiros e aí parte das decisões vai passar por um conselho de ministros que vão decidir em quais projetos, em quais iniciativas vai ser possível utilizar aí os produtos nacionais para serem consumidos, para serem adquiridos. E isso vai incluir como um parâmetro as iniciativas do novo PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento. Então, essa vai ser a base para os ministros tomarem as decisões em relação aos produtos nacionais, que é uma das grandes iniciativas desse novo plano industrial. O plano estabelece também uma série de metas de neoindustrialização do país, apresentando então o objetivo de reverter o que chama de desindustrialização, que seria precoce e severa, nas palavras aí desse plano que está escrito, né? Esse plano que a gente já teve acesso a algumas das metas. Então, avalia-se que houve uma desindustrialização do país e ele traz aí os objetivos para conseguir retomar o crescimento industrial. E aí existem 6 missões que são postas nesse plano que vai ser entregue hoje no Palácio do Planalto. Elas são divididas em cadeias agroindustriais, complexo econômico industrial da saúde, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade, transformação digital, bioeconomia, descarbonização e transição de segurança energética e tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacional. Então, esses são os eixos que esse plano atua. A gente, é claro, vai seguir acompanhando a entrega desse plano de ação por parte do vice-presidente Geraldo Alckmin e todo o desdobramento disso tudo. Carol. Obrigada, Thaisa. Vamos então com a análise da Débora Oliveira, já aqui ao meu lado. Tudo bem, Débora? Bom dia. Bom dia, Carol, para você, para todo mundo. Semana só começando por aqui e com a agenda bem movimentada do Lula, né? Pois é, e agenda voltada para a economia, né, Débora? Vamos lá. A Thaisa já trouxe ali alguns pontos do que esse plano deve prever. Como é que os setores econômicos eles estão observando tudo isso? Como é que os economistas estão vendo o papel do Estado como um grande financiador, um grande responsável pelo estímulo às indústrias brasileiras? Isso divide um pouquinho a opinião dali dos economistas, viu, Carol? Alguns economistas, aqueles são mais liberais, eles falam que isso são ações mais desenvolvimentistas e, por isso acaba dividindo opiniões. Aí o governo vem em contrapartida dizendo, olha, mas isso é utilizado em grandes potências europeias para desenvolvimento, ou seja, não é bem assim. E, aliás, aí eu volto até um pouquinho lá atrás, essa não é bem uma estratégia nova para o governo Lula. No Lula 1, Lula 2, ele também já usava esse processo de investimento na industrialização, inclusive. Até no governo Dilma, né? Até no governo Dilma, exatamente, muito bem lembrado, pontuado, Carol. E aí isso foi retirado um pouco, essas vantagens ali para a indústria nos governos que a gente viu
do Michel Temer e também do Bolsonaro. E aí vem Lula fortemente trazendo essa questão de linhas de crédito, inclusive, para o setor industrial e com essas missões que eu vou trazer aqui na tela para poder a gente dar uma olhada, entender um pouquinho de cada uma aqui delas e com essas missões conseguir ampliar um pouco mais esse processo da industrialização. A Thaisa já lembrou muito bem aqui alguns desses setores, dessas missões. As cadeias agroindustriais, nesse ponto aqui, ele quer aumentar a participação do setor do agro no PIB do nosso país. No complexo industrial da saúde, aqui tem um ponto importante, inclusive, relacionado aí pelo governo, que é a questão de ter maior independência na produção de medicamentos, dando mais sustentabilidade, inclusive, para o nosso SUS. Essa é uma das questões aqui nessa parte do complexo industrial de saúde. Infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis. Aqui, uma das ideias é você conseguir, esse processo de reindustrialização, conseguir reduzir o tempo de volta para casa em 20%, aumentando o transporte público, infraestrutura para transporte público em todo o país. Essa é uma das ideias. Transformação digital da indústria, a ideia do governo é com que 90% das indústrias se tornem online, e aí, no final das contas, digitais, na verdade, não online, se tornem digitais, e isso, claro, favorecendo ao crescimento e adaptação. A gente fala muito sobre inteligência artificial, a gente vem falando muito sobre isso nas últimas semanas, isso também faz parte aqui dessas missões da reindustrialização do país. Bioeconomia, descarbonização e transição, porque também temos essa pauta verde na história, e Lula já havia até falado que não dá para poder essa questão ambiental atrapalhar, então eles estão pensando numa reindustrialização verde, Lula já usou esse tema em alguns momentos. Tecnologia de interesse para soberania e defesa, também aumentando ali um pouco mais da independência do país. Aí economistas também questionam, viu, Carol, que nesse documento que foi entregue, inclusive com esse processo todo de reindustrialização, faltam detalhes de como que seriam essas facilidades e formas de crédito que iriam ser liberadas para as indústrias. E aí também falta detalhe de como que isso entra na questão do orçamento do governo, que já vem enfrentando dificuldades e tem sido criticado por alguns economistas por causa da questão do déficit zero. É uma pauta que a gente já vem falando bastante, vamos falar de orçamento já, daqui a pouquinho. Mas segue então o governo equilibrando pratos. De um lado, tentando buscar um déficit zero, do outro ali, abrindo para realmente ter mais investimentos no país. Vamos falar mais sobre essa nova política com a Larissa Rodrigues também. Ô, Larissa, quando a gente observa em detalhes o plano que a Débora traz para a gente, é possível observar alguns acenos políticos, né? Bom dia para você. Tudo bem, Carol? Bom dia, Débora, bom dia para quem acompanha a gente. Esse documento, né, esse esboço do que vai ser lançado hoje, que a Thaisa Abex teve acesso ainda no fim de semana, eu estava lendo para tentar entender o que o governo está pensando a partir disso, para além da economia, inclusive. E conversando agora há pouco com alguns ministros ali do Palácio do Planalto, a gente entende algumas sinalizações importantes. A Thaisa trouxe para a gente, né, que vão ser 6 eixos principais de investimento, a Débora relembrou agora. Então, a gente fala ali na questão da saúde, infraestrutura, saneamento e outros, mas 2 me chamaram a atenção e por isso que eu fui perguntar aos ministros o que significariam esses acenos. Primeiro, a agroindústria vai ter um investimento, faz parte desses 6 eixos, dessas 6 frentes, e tecnologia de defesa. O que me pontuaram? Que a ideia do governo, por exemplo, nessa questão de tecnologia da defesa, é obter em 10 anos, até 9 anos praticamente, né, até 2033, o que eles chamam de autonomia na produção de 50% das tecnologias para a defesa. Uma sinalização também das Forças Armadas, me disseram esses ministros, já que tem essa relação mais conturbada, querendo ou não, desde o início do governo Lula, e tem essa cobrança também de investimento nessa área de defesa. Então, é como se fizesse 2 em 1 aí o Palácio do Planalto. Investisse na economia, mas voltado para a tecnologia de defesa, garantindo além, até chegando num 3 em 1, essa questão da defesa brasileira ser independente, de não ficar tão dependente de outros países quando se trata, claro, da nossa segurança interna. E outro detalhe, obviamente, que é esse investimento no que eles chamam de agroindústria. E a gente sabe das dificuldades do Palácio do Planalto com o setor do agro, que foi muito apoiador, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez campanha na tentativa, sim, de que Bolsonaro fosse o vencedor do segundo turno e, querendo ou não, é um dos principais setores da nossa economia, tem grande parcela do PIB nas mãos e, com isso, o Palácio do Planalto também faz a sinalização para a economia, mas faz uma sinalização para um setor político onde tem dificuldade de adentrar.
Pois é, inclusive logo no início do mandato, né, Larissa, um estremecimento ainda maior nessa relação entre governo e o agronegócio. Agora aí os acenos feitos a partir desse plano que será divulgado em detalhes às 11 horas da manhã. Estamos apenas antecipando já a informação para você aqui ligado no Novo Dia, a apuração da nossa Thaís Arbex.